Bom, pessoal, vou cumprimentar o nosso próximo entrevistado para a gente falar um pouco a respeito do tema do meio ambiente. Para isso, eu saúdo do outro lado da tela Pedro Aranha. Pedro Aranha, que é... Vou botar aqui a imagem dele, agora sim. Pedro Aranha, que é biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima. Pedro Aranha, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu estou de óculos escuros, não é porque aconteceu nada, não. É porque é o único óculos que eu tenho inteiro. Meu óculos quebrou. Esse é um óculos de grau também, né? Então, meu óculos de grau quebrou na quinta-feira. E aí eu tenho que usar óculos escuros. Nenhum problema, camarada. Quero agradecer aqui a tua presença. Você me escuta bem, né? Eu estou te escutando muito bem, mas eu estou sentindo que tem um eco lá no fim. Tem um delay também. Eu vou fazer o seguinte, viu, Pedro? Por conta desse delay que a gente está tendo na transmissão, eu vou pedir para você, como você entrou um pouquinho mais cedo, às vezes isso acontece, esse delay. Eu vou pedir para você sair da live e voltar para ver se a gente consegue reduzir esse problema do delay que a gente está aqui na sua fala. Peço desculpas mais uma vez aqui, o pessoal. Tá difícil hoje, viu, pessoal? Tá difícil fazer o diálogo hoje aqui no nosso programa. O Pedro vai sair e voltar aqui à transmissão. Enquanto isso, quero ler o superchat que chegou aqui, do pessoal do Grupo Ecologia e Marxismo, o camarada Renato Cinco, mandando aqui, o El Ninho e a mobilização popular pela sobrevivência. Conheça a cartilha que relaciona clima, capitalismo e revolução, nos nossos perfis aqui na rede vizinha, revolução ou extinção. Pessoal da Ecologia e Marxismo fazendo aí a propaganda da cartilha El Ninho e a mobilização popular pela sobrevivência. Obrigado, viu, camarada? Já está concorrendo também ao livro na sexta-feira. Pedro já está aqui com a gente. Vamos colocá-lo aqui. Você me escuta bem, Pedro? Muito bem. Muito bem. Beleza. Melhorou aqui a questão do delay. Eu quero agradecer a tua participação aqui conosco, Pedro, para a gente falar um pouco a respeito do planeta que está em alerta nesse momento por conta das altas temperaturas que o hemisfério norte vem enfrentando nesse verão, viu, Pedro? Porque a gente tem observado aí ao longo dessas últimas semanas lá nos Estados Unidos, a gente acompanha inclusive a situação por conta da Copa do Mundo. Já houve até a sugestão por órgãos que tratam das questões climáticas no país de que algumas partidas fossem canceladas, partidas da Copa do Mundo realizadas durante o dia fossem canceladas por conta dessas temperaturas altas, escorchantes, bem como uma série de outros eventos também. Alguns foram cancelados, enfim. O calor extremo impactou até as comemorações do 4 de julho, no último sábado, lá nos Estados Unidos, que lembraram os 250 anos da independência do país. Já na Europa, a situação é gravíssima também, muito semelhante. Para vocês terem uma ideia, França, Bélgica e Holanda registraram 3.700 mortes a mais durante essa onda de calor extremo no mês de junho. Ela é a pior já registrada no continente na história. Pedro, situação gravíssima, e eu gostaria de ouvi-lo a respeito desse cenário de altas temperaturas. Quais fatores explicam a intensidade dessa atual onda de calor no hemisfério norte, Pedro? Então, a pergunta que você me norteou, né, que você postou no Instagram, se o El Ninho tem a ver com essa onda de calor extremo, né? Eu te diria que não. Ele não é o responsável, mas ele ajuda e influencia. Anderson, eu passei a acompanhar já há algum tempo o Instituto Copérnicos, né? Que é um instituto europeu que acompanha o clima. Da Copa, há 2 anos atrás, a gente já tinha avisado que essa Copa seria com ondas de calor extremo e que poderia ser pior do que está acontecendo, né? Então, assim, o que é responsável por isso, né? O responsável por isso é a produção, a emissão de gases do efeito estufa que não param, né? Em 2007, a meta era que a gente chegasse a 350 partes por milhão e nunca mais ultrapassasse isso, né? A gente agora está com partículas acima de 450 partes por milhão no mês de emissões de gases do efeito estufa. Essa é uma questão central. A produção de petróleo não para, né? Mesmo com a guerra no Irã, o Estreito de Hormuz fechado, a produção de petróleo continua. E aí, óbvio
que o aquecimento do El Niño, que é produzido por todos esses efeitos, nos coloca claramente que essas ondas de calor extremo elas só estão no começo, né? Ontem saiu um artigo novo do próprio Instituto Copérnicos mostrando que a temperatura do Oceano Pacífico na região do El Niño já ultrapassou 4 graus Celsius, que pode chegar a 5 graus Celsius. Isso nunca aconteceu na história do planeta, nem em 1877, Anderson, quando a gente teve o El Niño, né? O Super El Niño, que matou 3 milhões de pessoas. A gente, pela Coalizão pelo Clima, em parceria com o Grupo de Estudo Marxismo e Ecologia, e com o Contrapoder, a gente produziu uma cartilha. Para produzir essa cartilha, a gente precisou estudar profundamente o El Niño. E a gente, nós, da Coalizão, do Grupo de Estudo, nós precisamos estudar os fenômenos do El Niño de 1877 até o último, que foi em 2024. Todos os anos que teve um El Niño forte, aconteceram eventos extremos no Brasil. Só para você saber, a maior tragédia climática do Brasil dos anos 60, entre 66 e 67, ocasionou uma tragédia assustadora aqui no Rio de Janeiro, onde desabou um prédio em Laranjeiras, desabou um prédio na Rua Santo Amaro, onde morreram mais de 400 pessoas. A gente teve um super El Niño em 1988, onde a gente teve uma tragédia assustadora no Rio de Janeiro, que foram as enchentes de 88, que desabou um prédio na abolição. A gente teve a tragédia de 92, acontecendo a Rio 92. A gente teve uma onda de calor extremo em junho e julho de 1992. Até a própria Fernanda Abreu escreveu uma música, foi quando nasce a música Rio 40 Graus, né? Ela é produzida por causa desse fenômeno que foi durante a Rio 92, foi uma onda de calor extremo. E o mais perto que a gente tem disso são as secas de 2015, a tragédia de 2011, que é a maior tragédia climática desse país, né, que morreram mais de 1.000 pessoas, né? E aí a gente tem o El Niño de 23 e 24 com as enchentes no Rio Grande do Sul. Essas ondas de calor na Europa, elas têm sido uma constante. A Europa vive, desde 2015, sempre o pior verão da história. 2015, 2016, 2017, 2018, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Então, a gente tem umas ondas de tragédias produzidas pelo El Niño, que não é um problema do El Niño, é o problema do modo de produção capitalista. Isso é muito ruim, porque as pessoas ainda acreditam em desenvolvimento, as pessoas acreditam em desenvolvimento de uma indústria nacional. Você estava conversando com a senadora Heloísa Helena agora sobre a bancada radical. Se você lê aquele documento da bancada radical, é muito ruim, porque é um documento que não tem uma linha sobre o colapso climático ambiental. Então, eles são radicais aonde? Qual é a radicalidade desse pessoal? Que não fala sobre o colapso climático, que chama para um modelo de desenvolvimento como se a gente pudesse ainda, em plena final da década de 20, do século XXI, aonde os estudos todos do Copérnicos, do professor James Hansen, apontam que nós vamos chegar a uma temperatura acima de 3, 4 graus Celsius até 2035, eles apontam para um caminho, para um desenvolvimento que não é possível, Anderson. Infelizmente, não é mais possível falar em desenvolvimento econômico, falar em ferrogão, falar em BR-319, e expansão da fronteira do petróleo. Não vai ser justiça financeira que vai resolver o problema da classe trabalhadora no Brasil, porque, infelizmente, a classe trabalhadora, os mais pobres, eles vão morrer por conta das ondas de calor e por conta dos desastres climáticos. É muito triste a gente ver que a esquerda, até dita radical, ainda não compreendeu que o ponto nevrálgico, a ação principal da nossa luta hoje é o enfrentamento ao colapso climático. E nós, da coalizão, a gente não tem medo dessa radicalidade. A gente não tem medo de falar essas verdades.
né? A gente não fica falando com a juventude, como muita gente faz, Anderson, dizendo que vai ter futuro. Ah, como você imagina um mundo sem petróleo? No capital não vai ter esse mundo. Na lógica capitalista, na lógica desenvolvimentista, enquanto parte da esquerda acreditar que se estatizar o petróleo vai resolver o problema do petróleo, ou se fazer e não discutir questões centrais, como, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola no Cerrado brasileiro. O Mato Piba é uma afronta, sabe? O Mato Piba é todo feito com licenciamento ambiental, Anderson. Sabe? Qual é a mobilização radicalizada que a gente viu por conta desse novo licenciamento ambiental? Ou quando a Dilma fez o novo Código Florestal, que resultou nesses processos todos. Tudo isso, toda essa destruição da Amazônia que a gente vê, e aí fala assim, o desmatamento na Amazônia diminuiu. Mentira! O desmatamento diminuiu na Amazônia, mas o licenciamento continua pleno. Então, tem licença para matar. Não tem o desmatamento que diminuiu é o desmatamento não organizado, né? Aquele feito pelo crime. É importante isso? Claro que é. Óbvio, eu não estou aqui dizendo que não é. Agora, continuar licenciando projetos na Amazônia brasileira, como a BR-319, e ver alguém, sabe, todo feliz fazendo obra lá, tirar foto e aparecer como se o Brasil fosse se salvar porque vai ligar o Atlântico ao Pacífico para exportar soja. Pô, isso é descabido. O Brasil está parando de produzir comida e as ondas de calor extremo vão fazer com que isso piore mais ainda, Anderson. Agora, Pedro, eu queria trazer outras questões aqui para você. Você faz alertas importantíssimos a respeito desse momento que o planeta atravessa de mudanças climáticas. Se não houvessem essas mudanças climáticas que foram produzidas, obviamente, pela ação humana, pela exploração do meio ambiente, enfim. Esse El Niño que se avizinha, ele produziria efeitos tão intensos como os que a gente tem observado, ou como os especialistas têm dito que ele vai produzir? Há quem diga que a gente pode ter o maior El Niño de todos os tempos. Isso aconteceria caso não fosse essas mudanças provocadas pela atuação da humanidade em relação ao meio ambiente? Anderson, em 1877 já teve um super El Niño, né, que matou 3 milhões de pessoas. O El Niño é um fenômeno natural, assim como furacão, tufão, tornado. O que acontece é que eles estão ficando mais intensos. Se você acompanhar a linha do tempo, a gente fez uma linha do tempo dos El Niños de 1877 até esse de 2026. Se você acompanhar, os El Niños, eles aconteciam a cada 10 anos. Né? Era essa média de 10 a 8 anos que acontecia um El Niño, que era forte, fraco, né? Porque é um fenômeno natural. O que a gente está vivenciando agora, Anderson, é nada que foi previsto na história climática. A gente está vindo de um El Niño entre 2018 e 2019, depois a gente teve um El Niño em 23 e 24, e a gente agora vai ter esse El Niño de 26 e 27. Você viu que já diminuiu o espaço de tempo. Essa diminuição de espaço de tempo ela é produzida pela emissão de gases do efeito estufa. E essas emissões de gases do efeito estufa, elas estão alterando as correntes dos oceanos, que faz com que o clima... Porque quem é responsável pelo clima no planeta é todo um sistema. E quem é responsável por essa regulação desses sistemas são as correntes marinhas. O que nós estamos conduzindo hoje, a nossa sociedade capitalista, né, não é um problema da humanidade, é um problema do modo de produção capitalista, porque não são todos os humanos que vivem do jeito que seria responsável por acontecer o que está acontecendo. É uma parte da população, principalmente as grandes empresas, também é outra irresponsabilidade dizer que é os mais ricos. Então, se a gente resolve o problema dos mais ricos, vai resolver
o problema. Não, o problema está no modo de produção, o problema está na exploração do petróleo, o problema está na pecuária extensiva, entendeu? Ninguém é obrigado a ser vegano. Ninguém, eu não estou defendendo o veganismo aqui. Agora, comer carne todo dia não dá. Isso é superexploração dos animais. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que nos afetam e que nos estão levando a um caminho sem volta. Essa é a grande questão. E a grande questão é que a esquerda ela deveria ser responsável por estar anunciando esses problemas e não maquiando, como a gente vê muitas vezes. Entendeu? Então, o que a gente precisa hoje é de um governo que esteja organizado para enfrentar os governos planetários, porque também não é um problema do Brasil, entendeu? Não é se a gente agora, o Brasil, se tornasse uma nação ecossocialista, banisse a produção de petróleo, banisse o latifúndio, né? Banisse, porque o problema é o latifúndio. No Brasil, o principal problema é o latifúndio. Banisse o latifúndio, a gente não resolveria o problema, porque é um problema planetário, é um sistema, é o sistema Terra que está em jogo. É muito grave o que está acontecendo, Anderson. Infelizmente, as pessoas elas não têm coragem de falar o que precisa ser dito. Então, assim, a gente está no El Niño, que vai ser... Eu espero estar errado, Anderson. Eu nem vou falar aquilo que eu já falei aqui em vários programas, que eu sou a fulana de tal do clima, que trago previsões, porque não é isso. A questão é muito grave, cara, não dá para brincar. A gente vai ter, a partir de agosto, se esse El Niño chegar a 5 graus Celsius, a elevação da temperatura do oceano lá no Pacífico, a gente vai ter um desastre tão profundo no mundo, a gente vai ter ondas de calor extremo. Se a França, que é um país rico, não está preparado para essa questão, imagina nós que somos aqui o sul global. Como é que a gente vai viver? Parece assim, o carioca está acostumado com o calor extremo. Não está não, gente. Muita gente morre. Né? Tem um negócio chamado efeito Buba, que aqui a nossa sorte, Anderson, é que a gente está num território que tem umidade relativa do ar muito grande. Mas se a gente tiver uma temperatura extremamente elevada, com uma umidade relativa do ar extremamente baixa, em torno de 20%, a gente vai ter as pessoas com a sensação de que as suas cabeças estão explodindo. Eu, ano passado, tive num congresso de língua portuguesa de educação ambiental, em Manaus, no mês de julho. Estava tendo um calor lá, porque era o verão, né? Lá é o norte, era o verão na região norte brasileira. Rapaz, eu pensei que eu ia morrer um dia. Eu tive que sair do congresso, que não tinha ar-condicionado, só tinham aqueles ventiladores gigantes, e ir para o quarto e me hidratar e ficar do lado do ar-condicionado, porque a sensação que eu tinha é que a minha cabeça era a cabeça do Lula Lelé, sabe aquela cabeça gigante que você tem a sensação de que vai explodir? Foi a primeira vez na minha vida que eu passei por essa situação. Então, assim, a gente já tem mortes gigantescas no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, nas ondas de calor extremo. O problema é que a prefeitura, a gente tem dificuldade de coletar dados no SUS, e principalmente os dados da prefeitura, para saber quantas pessoas morreram, porque quem morre nesses eventos é velho e criança. Quem morre nesses eventos é a classe trabalhadora, é pobre, miserável, que não tem aonde se hidratar, não tem como escapar do calor extremo. Entendeu? Então, isso é um problema gravíssimo. E aí a gente vê a prefeitura, quando tem ondas de calor, ela fala assim, estamos no nível de calor 4, estamos no nível de calor 5. Passe filtro solar. Anderson, um filtro solar custa R$75. Eu tenho 3 filhos. Eu vou comprar o filtro solar ou eu vou comprar comida para os meus filhos com R$75? A prefeitura tinha que estar distribuindo no SUS filtro solar nas ondas de calor extremo. Isso devia ser política pública. A prefeitura devia criar ilhas de hidratação nas ondas de calor extremo. A prefeitura deveria decretar, a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal deveriam decretar
Ponto facultativo. Mudar o horário de trabalho. Isso tudo tinha que estar sendo negociado agora, antes de começar em agosto, o calor extremo. Porque agora a gente está vivenciando, a gente reclama. Ah, está frio. Graças a Deus que está frio. Eu nem acredito em Deus, mas graças a Deus que está frio. Porque na hora que vier o calor, se preparem. Porque nem ar-condicionado vai resolver. Ô Pedro, eu queria te questionar a respeito do seguinte. O sistema de saúde, ou os sistemas de saúde, eles estão preparados para lidar com esses eventos extremos cada vez mais frequentes? O que a gente tem visto na Europa é um cenário de absoluto horror. Como eu citei aqui, as mortes estão muito além do que a gente tem visto ao longo dos últimos anos por conta desse calor extremo que a gente observa lá no continente. Para além do Brasil, obviamente, que a situação é gravíssima, você já deixou isso claro. Os sistemas de saúde mundo afora estão preparados para lidar com essas ondas de calor cada vez mais frequentes e extremas? Não, Anderson, não existe. Dentro da lógica do capital, não existe estruturas para acolher esses problemas. Isso não são considerados ainda problemas, assim como foi a Covid. A gente vivenciou a Covid aqui. Eu acho que não existe nenhuma estrutura pronta para isso. Nem na França, que tem uma saúde pública, nem na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, onde as instituições são privadas. Aí você pensa nisso na África, que já é precarizada. A gente nunca vai saber a quantidade de pessoas realmente que morreram mundo afora por conta dessas ondas de calor extremo. A gente nunca vai ter dimensão disso. Mas, assim, eu li na sexta-feira que o ministro da Saúde está criando protocolos para as ondas de calor extremo para o Ministério da Saúde via SUS. Agora, se o SUS não discutir isso com a população, não trazer essa discussão para a população, ou vier com aquelas falcatruas, quer dizer, estamos nas ondas de calor número X, número Y, ou as chuvas extremas X e Y. Isso não adianta nada. O que a gente precisa hoje, a política pública que precisa ser criada para o Brasil e para o mundo é, pontos de apoio para as chuvas extremas. E não é escola e clube virar ponto de apoio. Precisa construir pontos de apoio, Anderson, que se sustentem ao calor extremo e que sustentem as chuvas extremas. Esses pontos de apoio têm que ser lugares para acolher a população mais pobre, porque são eles que vão sofrer. Né? Quem tem condições de pagar R$2.000 de conta de luz de um ar-condicionado? Eu moro num apartamento de 30 metros quadrados, minha conta de luz no verão vem R$800. A minha sorte é que eu sou professor, me aperto dali, me aperto daqui, e consigo pagar a conta. Entendeu? Deixo de pagar um negócio, deixo de fazer uma coisa, deixo de comer um negócio. Então, assim, a gente precisa ter pontos de apoio. A gente precisa urgentemente, Anderson, ter ilhas de frescor espalhadas pela cidade. Essa é uma política pública que já acontece em alguns lugares, que já devia estar acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro. Distribuir frutas frescas, distribuir água potável, gelada, ventiladores, leques. A gente tem que começar a ter uma política dentro do SUS que nos acolha nesses momentos mais graves. Esse é um problema gravíssimo. E a gente não tem dimensão, Anderson, porque esse é um problema muito novo. Essa é a grande questão. E que as pessoas, elas ainda não dão a devida importância. Parece papo de ambientalista maluco, né? Que tiveram seus cabelos desde os 16 anos pegando fogo e que estão dando a sua cara a tapa a vida inteira, entendeu? Porque essa é a realidade. A gente está aqui, quando vem eu aqui, vem o Renato, ou vem outras pessoas que vêm dar mais uma radicalizada nesse discurso da questão ambiental, não passam pano, né? Não acham que a solução está dentro do capital, nas falsas soluções, no capitalismo verde. Não, a gente tem que romper, Anderson, com esse modelo de sistema. Esse é o sistema que mata, esse sistema mata. E mata a pobre e a classe trabalhadora. Enquanto isso, porque assim,
Muita gente fala assim, ninguém sabe o que é El Ninho. Todo mundo sabe o que é El Ninho, sim. Porque todo mundo fala do El Ninho. Eu nunca vi, o Jornal Nacional ficou 10 minutos outro dia falando do El Ninho. É impossível que as pessoas não saibam o que é o El Ninho. Elas sabem o que é o El Ninho. Agora, elas não conseguem entender que isso é um fenômeno produzido pelo capitalismo. Porque todo mundo, em sua grande maioria, fala assim, isso é um efeito produzido pela ação humana. Não, não é produzido pela ação humana, a gente tem que ter muito claro isso, porque nós, humanos, principalmente os humanos mais pobres, eles não produzem essa quantidade toda de emissão de gases de efeito estufa. Anderson, eu tenho 61 anos. Eu vi o plástico entrar na vida humana. Eu, Pedro, eu posso falar de cadeira. Eu vi o leite sair do vidro, o leite ir para o saco. Eu vi o leite sair do saco e ir para a caixa Tetra Pak. Entendeu? Eu vi, e ninguém me enganou, eu vi as mães fazerem reunião em casa nos anos 70 para comprar um plástico, potinhos de plástico, eu não vou dizer a marca aqui, e que se você perdesse a tampa do plástico da tua mãe, tu apanhava. Entendeu? Hoje você compra um potinho desse de plástico por 50 centavos. Então existe uma produção excessiva que ninguém para refletir, entendeu? E não é a minha atitude, Pedro, de repensar o meu lixo, de repensar o meu plástico, de repensar como eu uso, que vai resolver o problema. O problema não está em mim, Anderson, nem em você, nem no Zé das Couves. O problema está nesse acúmulo, nessa propaganda imediata de vamos consumir, entendeu? E num modelo que ainda acredita e fala em desenvolvimento, entendeu? Em desenvolvimento não dá mais, Anderson. A gente tinha que hoje, no mundo, estar falando em decrescimento. Ninguém tem coragem de falar disso. Quem vai falar em decrescimento? Eu falo porque eu sou radical. Eu falo, e se eu fosse candidato, que eu nunca vou ser, mas se eu fosse candidato, eu ia ser o candidato do decrescimento. Quem ia votar em mim? Entendeu? Dizendo que não tem pleno emprego. Não tem pleno emprego, Anderson. Não dá para falar em pleno emprego, não dá para falar em retomar a indústria nacional. Isso é falácia no mundo que está desabando, em que a gente tinha que estar preparando a classe trabalhadora para enfrentar essas questões. O que a gente tinha que estar fazendo, Anderson, parte da esquerda, é ajudando a construir planos populares para conter esse colapso ambiental. A gente tinha que estar preparando a classe trabalhadora porque vão ser grandes tragédias, infelizmente. Não queria estar dizendo essas coisas aqui. Eu queria estar dizendo, olha, Anderson, vai ser lindo, o mundo vai ser incrível, os animais vão ser salvos, a classe trabalhadora não vai acontecer nada. Isso é só uma ondinha de calor que vai passar e a gente vai resolver essas questões. Pedro, diante desse quadro que você está traçando aqui para a gente, um cenário alarmante, quais as regiões do Brasil elas tendem a ser mais afetadas, especialmente por esse El Ninho que está para chegar ao longo das próximas semanas aqui no nosso país? Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse fenômeno, que regiões precisam ter mais cuidado diante dos efeitos que vão ser produzidos por esse fenômeno, que é o El Ninho. Olha, Anderson, a gente, na cartilha que a gente escreveu nesse documento, que é muito importante esse documento, está lá no site da Coalizão, na página do Instagram da Coalizão, está ela na íntegra, é só ir lá e pegar e abaixar. No site do Grupo de Estudos de Ecologia e Marxismo também ele se encontra lá. A gente aponta o que vai acontecer. Então, eu vou começar pelo Sul. O Sul vai repetir o que aconteceu em 2023 e 2024. A gente vai ter tufão, ciclone, a gente vai ter chuvas extremas, a gente vai ter cidades que vão ficar totalmente alagadas, fora a onda de calor extremo, né? E aí, quando você pensa em ondas de calor extremo, a maioria da população do Rio Grande do Sul brasileiro, eles não são adaptados a essas ondas de calor extremo, eles são adaptados a um clima moderado. Então, suas casas não são adaptadas a isso. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa aqui no Rio de Janeiro.
né? O Rio de Janeiro, a gente tem as casas amplas, né? Grandes janelas, quer dizer, a gente tem as casas amplas, grandes janelas, isso por uma parte da população, porque quem mora na favela mora em casas coladas, com janelas pequenas, várias pessoas morando no mesmo lugar. Então, a região sudeste ela vai ter ciclos de onda de calor extremo, né? Temperaturas acima de 40 graus Celsius, sensação térmicas altíssimas, e a gente vai ter chuvas extremas. Então, a possibilidade de deslizamentos, de enchentes, também é gigante. A mesma coisa acontece no Nordeste brasileiro, né? O litoral do Nordeste brasileiro vai sofrer com ondas de calor extremo e chuvas. E o interior do Nordeste brasileiro, assim como parte do Cerrado, né? Parte do Cerrado e da Caatinga, vão sofrer com secas extremas, e o norte brasileiro vai voltar àquele cenário que parecia de cinema, né? De filme de tragédia, com o Rio Amazonas seco, um filete no Rio Amazonas. Então, a gente vai ter um cenário que a gente já conhece, só que muito mais agravado, porque esse El Niño, diferente do último El Niño de 23 e 24, que foi um El Niño forte, esse El Niño vai ser um El Niño extremamente forte. Extremamente forte. E isso quem aponta, essas coisas todas, é muito bom a gente dizer. Nada do que eu estou falando aqui é da cabeça do professor Pedro Aranha. Tudo isso aqui é estudo. E é estudo baseado em duas fontes, que fique claro. É o professor James Hansen, que é um professor americano, que denunciou em 1979 tudo que a gente está vivendo hoje. Ele disse que se a gente... Em 1979, ele disse isso no Congresso americano, que se a gente não se preocupasse com as mudanças climáticas, o século XXI ia ser o século dos eventos extremos. E o outro instituto de pesquisa que eu procuro estudar e acompanhar o tempo todo é o Instituto Europeu Copérnicos de Meteorologia. Esses dois institutos, eles apontam que nós só estamos no começo das grandes tragédias. E esse El Niño, ele vai ser extremamente grave, Anderson. Extremamente grave. E aí, uma coisa que eu converso muito com o Renato, que é um grande parceiro meu, o Renato Cinco, que está sempre aqui no programa, e é uma maravilha escutar o Renato aqui nesse programa, a gente sempre conversa que a gente erra as nossas previsões. Infelizmente, Anderson, a gente não erra as nossas previsões para o bem. A gente erra para o mal, cara. Entendeu? Porque tudo que a gente pensa vem pior. Quando a gente estava lá em 2019, começando a aprofundar a discussão sobre o clima, eu e o Renato, veio as emergências climáticas. E das emergências climáticas veio o calor extremo. A gente acreditava no que a gente está vivendo hoje, e os estudos apontavam isso, os estudos do IPCC apontavam que isso que a gente está vivendo hoje, essa temperatura acima de 1,5 grau já, podendo chegar a 1,7, 1,8, como está apontando que 2027 deve ser 1,8 mais quente do que a era da Revolução Industrial, isso ia acontecer em 2035, 2040, está acontecendo agora. A virada de 1,5 grau, que era para ser a partir de 2050, ela começou em 2022. Então, assim, nunca se emitiu tantos gases do efeito estufa como tem sido emitido nessa década. É uma irresponsabilidade de todos os países. É uma irresponsabilidade. E eu costumo dizer que o Trump, ele é o tipo de negacionista que sabe o que está acontecendo. É por isso que ele parou todas as pesquisas nos Estados Unidos, porque ele não quer mais que se fale dessas pesquisas, porque ele quer que o colapso aconteça. O modo de produção capitalista quer que o colapso aconteça para poder escravizar a gente. E é isso que a gente tem que estar preparado. Eu não estou dizendo que o planeta vai acabar em 2032, porque a temperatura vai chegar a 2 graus Celsius. Não. As estruturas
globais vão se romper e eles vão nos escravizar. Enquanto isso, parte da esquerda não consegue entender a importância desse tema e trazer esse tema para a centralidade. Essas eleições vão acontecer. Eu quero ver como é que vai ser a militância dessa esquerda dita radical nos dias da onda de calor extremo, no meio da rua, panfletando. Porque agosto e setembro e outubro vão ser os momentos mais graves antes do verão de temperaturas elevadas no Brasil. Quero ver como isso vai se dar. Pedro Aranha, eu quero agradecer aqui a tua presença, trazendo esses alertas importantíssimos a respeito do que virá pela frente em relação a essa questão envolvendo as mudanças climáticas, o El Niño. Enfim, a situação é gravíssima, as pessoas precisam ter consciência do que está para acontecer e, acima de tudo, tomar atitude no sentido de mudar essa lógica que, infelizmente, avança no país e no mundo, né, de desmonte das políticas ambientais. A gente precisa, acima de tudo, tomar consciência e agir para que a gente, acima de tudo, reduza os efeitos desses problemas graves que estão acontecendo já nesse momento no Brasil e no mundo. Pedro, obrigado pelos alertas, um bom dia para você e um grande abraço, viu, camarada? Anderson, eu posso só pedir um favor aqui, rapidinho? Sigam a Coalizão pelo Clima. @Coalizão pelo Clima RJ. Recomendo. E o grupo de estudos de ecologia... Coalizão pelo Clima RJ. Isso. Nas redes sociais é só vocês seguirem os perfis da Coalizão pelo Clima. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço para você. Até a próxima. Agradeço, Anderson.